Uma boa noite a todos que aqui estão e também aqueles que nos assistem pela web TV Seara do Mestre. A gente vai iniciar a exposição da noite de hoje relatando um conto, que é de autoria do irmão X e foi psicografado por Chico Xavier. E está no livro Contos e Apólogos. Eu vou me permitir ler algumas partes, porque ele é bastante longo, já que ele faz referência a uma ficha que esse nosso irmão possui, e no decorrer do conto vocês vão entender por que eu terei que ler algumas partes. Então, neste conto, o irmão X fala de João Mateus, que era um distinto pregador do Evangelho, e que na noite, então, que ele completaria meio século de vida no corpo físico, ele teve uma experiência muito interessante, que nos traz, então, um grande ensinamento. Depois de ele orar enternecidamente com seus amigos, ele foi deitar-se. E ele sonhou que ele alcançava as portas da vida espiritual. E deslumbrado com a leveza que ele se sentia, ele tentou voar para melhor desfrutar, então, da excelsitude do paraíso. Enquanto, então, um funcionário da passagem celeste se aproximou e lhe lembrou: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista de olhos em sua ficha. E assim João recebeu um primoroso documento, em cuja face ele leu muito espantado. João Mateus, renascido na terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25, em regime de escravidão da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sobre a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábito para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo de fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor. O valor estava em cruzeiros e a gente vai ler em reais. Então, conserva bens imóveis no valor de 600 mil reais. E guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil reais. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos.
para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu R$12 em obras de assistência social. Débito. Quando ia ler o item referente ao seu débito, referente às suas próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Já era manhãzinha. À noite, então, bem-humorado, reuniu-se com seus companheiros, relatando a eles o sonho que tivera. Estava transformado, dizia ele. O sonho lhe modificara o modo de pensar. Daquele dia em diante, então, ele ia se dedicar com mais afinco ao movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reunia agora, então, a palavra e a ação. Para isso, então, ele achava-se disposto a colaborar na construção de um lar, destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde há muito tempo ele desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era para ele um aviso precioso. Sorridente, então, despediu-se dos seus amigos, solicitando novo reencontro para o outro dia. Esperava, com muita urgência, agora assentar as bases da obra que ele se propunha, então, levar a efeito. Contudo, na noite seguinte, quando os amigos lhe procuraram, lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. O que o irmão X quis nos trazer com essa história? Nos alertar da importância da nossa encarnação, da importância de fazer bom uso dos talentos que Deus nos deu, da importância do bom uso do tempo que nós temos a nosso dispor. Enfim, ele quis nos ressaltar a importância de que o conhecimento saia da nossa cabeça e chegue às nossas mãos. Todo o conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de desfrutar, todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, assim como o conhecimento que chegou a esse nosso personagem, o João Mateus, tudo tem um porquê. O conhecimento, ele não é para ficar no nosso íntimo, guardado, mas sim para ser colocado em prática. A literatura espírita é bem vasta. Inúmeros são os escritores. O conhecimento já nos chegou. Ele já nos foi repassado. Já sabemos como devemos agir. Já sabemos o que precisamos fazer. O que precisamos modificar. Mas o que está nos detendo? Por que não nos permitimos que este conhecimento chegue às nossas mãos em forma de obras? E não é só a doutrina espírita que tem esse privilégio. Todo conhecimento religioso traz em sua essência a necessidade da caridade, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo. A gente bem sabe que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Simeão, o Espírito, que lá no Evangelho comenta essa frase de Jesus, em seus comentários ele vai além. Basta usar vestido o uniforme do Senhor para eu ser um servidor fiel? Basta dizer que eu sou cristão para seguir o Cristo? Não. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Nessa busca de construir,
de ajudar, de cooperar. A fé tem um papel muito importante, porque a fé verdadeira, ela nos mobiliza para a ação. Embora muitos pensam que somente crer é necessário, como João Mateus. Mas aí tudo deixa de ser fé e passa a ser fanatismo. A fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Para João Mateus, a fé que ele tinha era muito pequena. Ele tampouco confiava naquilo que ele mesmo professava. Já quando a minha fé é robusta, eu confio integralmente naquilo que Deus nos diz, nos repassa, e diante disso eu mudo o meu proceder, eu contribuo de alguma forma para que eu melhore. Certamente eu contribuirei também para que o bem de todos melhore. Emmanuel, numa mensagem que tem o título dessa exposição doutrinária, ele nos alerta: não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Quando as nossas ações são realizadas sem confiança, é como construir um castelo em cima de um monte de areia. A partir do primeiro vento forte, a partir das ondas que se tornam um pouco mais violentas, o nosso castelo desmorona. Ou então, há o comprometimento da nossa parte em qualquer situação. Mas se a gente efetivamente só se comprometer em realizar, sem tendo fé que aquilo vá seguir adiante, nas primeiras dificuldades, a gente abandona o barco. João Mateus, ele pertencia a essa primeira definição, ele se consagrou à fé sem obras. E literalmente, quando ele acordou para a vida, ele não teve mais tempo. A fé, para ser comprovada, ela precisa de obras. E as obras, para se tornarem sólidas, ela precisa de persistência, ela precisa de fé. Vamos imaginar nesse momento um mundo transformado apenas num templo religioso. Um templo imenso, respeitável, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Imagina se todos nós ficássemos apenas orando. Por dentro desse templo, diz Emmanuel, a fé reinando sublime. Orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora o trabalho esquecido. Os campos em desamparo, as enxadas ao abandono, as lareiras em cinza. Conhecimento nobre exige atividade nobre. É por isso que fé e obras se completam nesse sistema de nossas relações com o alto, com a vida superior. E nós temos exemplos bem significantes de quanto a fé, agindo em consonância com o trabalho, na busca de um ideal, resultou num bem maior, no bem de toda a humanidade. Inácio Semelius, médico húngaro, mesmo pensando contrariamente à maioria dos seus colegas de profissão, ele sustentou o seu ideal de serviço com muita fé. E ele permaneceu incessantemente na busca de solução para o problema da infecção puerperal. Naquela época, a maioria das mulheres morriam ou tinham complicações no parto.
devido à falta de higiene dos médicos e dos procedimentos. E esse médico convicto daquilo que ele estava lançando, daquilo que ele estava levando ao conhecimento dos seus colegas, imbuídos de muita perseverança e com muita fé, ele conseguiu diminuir 70% da mortalidade daquelas mulheres. E ele se tornou o pai da asepsia, que nos trouxe vantagens enormes em termos médicos. Thomas Edison, firmado na fé de produzir, jamais se permitiu o luxo do repouso. E nos brindou o mundo com aproximadamente 1000 inventos de extraordinária utilidade, em especial a lâmpada incandescente. Cristóvão Colombo, apoiado na fé que as reminiscências do passado lhe mantinham vivos na mente, ele peregrinou por várias cortes europeias, buscando ajuda para a sua empresa. Quando ele, então, navegando, graças a tudo isso, ele descobriu a América. Allan Kardec, alicerçado numa fé raciocinada, inquiriu os imortais com muita persistência e brindou toda a humanidade com a revelação espírita. E outros ainda, dentro da própria causa cristã, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, eles nos deram e nos dão exemplos de como viver com fé e usar o conhecimento que recebem do plano maior em prol de todos. Na busca de usar a fé para melhor realizar aquilo que nos predispomos a fazer, a prece é o nosso valioso aliado. E Meimei, numa mensagem intitulada Quando Voltares, nos ensina que devemos orar, mas que nós observemos quem está ao nosso lado, em algum momento necessitando do nosso auxílio. Aí ela fala, suplicas em prece a própria felicidade e a felicidade daqueles que amas, obtendo consolo e refazendo energias. Contudo, quando voltares da divina excursão que fazes em pensamento, desce teus olhos no vale dos que padecem. É o convite que nós estamos recebendo para ir além, perceber no outro as suas necessidades. É exercer a caridade de sua forma mais plena, amando, cuidando, amparando aquele que precisa. É levar conforto, é levar carinho àqueles que pouco têm. A prece, esse medicamento que tanto nos auxilia, que nos ampara, que fortalece a nossa fé, sendo também esse momento de interação que todos temos com o alto, tem um papel muito importante porque ativa em nós essa vontade, uma ação proativa, para que nós possamos contribuir naquilo que estamos pedindo, naquilo que estamos rogando auxílio. Nosso amigo João só orou, mas em nada empenhou esforços para mudar as situações solicitadas. Aquela ideia que ele teve no momento que acordou de criar um abrigo para crianças desamparadas, com certeza aquela ideia já lhe vinha à mente em muitos momentos. Quem sabe a espiritualidade amiga já havia lhe intuído ideias nesse sentido. E nós também somos convidados a contribuir em alguns momentos. Principalmente agora, a espiritualidade nesse momento
de transição planetária, nos indique, nos mostre os melhores caminhos, aonde empenhar esforços na busca do nosso crescimento. Mas nós estamos prontos para ouvir? Nós queremos ouvir? Porque gera em nós a necessidade da mudança. A necessidade de darmos um novo rumo à nossa caminhada. E nós somos os convidados a cooperar com Cristo nessa transformação. Nós não somos agentes passivos. Somos agentes ativos, pelos quais muitos de nós nos comprometemos lá na espiritualidade, ali auxiliar. Em nossa ficha, no nosso arquivo particular que todos nós temos, em alguma colônia espiritual, pouco vai importar quantos anos na atividade espírita eu estou, quantos bens materiais eu adquiri, quantas palestras eu proferi ou quantas palestras eu assisti, se eu sou espírita ou não. Mas sim, quantas lágrimas eu enxuguei, quanta dor eu ajudei a minimizar, quanta fome eu ajudei para que acabasse, quanto da caridade que eu usei. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos conta a história de um homem que descia de Jerusalém a Jericó. E esse homem então caiu nas mãos dos assaltantes, que o despojaram, levaram tudo que ele tinha, cobriram-o com muitas feridas e se foram, deixando ele ali semi-morto. Casualmente descia pelo caminho um sacerdote, que viu esse homem caído ali sofrendo e passou adiante. Logo após veio um levita, que também olhou, passou pelo mesmo lugar, viu e ainda assim seguiu adiante. Mas chegou um samaritano, que ele vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu, tocou-se de compaixão, aproximou-se dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Colocando então ele sobre o cavalo, levou-o até uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, procurou o dono daquela estalagem, lhe deu-lhe algum dinheiro e pediu que cuidasse, e que se houvesse um gasto a maior, quando ele retornaria, ele pagaria. E aí Cristo questiona: qual desses três te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então diz: vai, pois, e faze o mesmo. Nesta parábola, Cristo coloca a caridade como a única condição para a nossa felicidade futura. E aí a gente pode se perguntar internamente: nós agiríamos como o samaritano? Ou seríamos como o sacerdote, que mesmo tendo todas as obrigações morais para ajudar, não ajudamos? Ou então como o levita, que é indiferente às necessidades alheias? Nada fica oculto da nossa consciência. No nosso arquivo mental nada falha. E sabemos quando nós exercemos plenamente a caridade. Se ao deitar nós conseguimos examinar a nossa consciência e ver que fomos benevolentes com todos, indulgentes com as imperfeições alheias, e que se naquele dia nós perdoamos todas as ofensas que nos foram dirigidas, que bom. Nós já estamos indo para o bom caminho.
Já estamos conseguindo progredir. Mas se nada disso a gente percebe, que a gente tem a coragem e a determinação de mudar isso que a gente ainda traz de imperfeito dentro da gente. E nesse trabalho, ninguém precisa ser fiscal de ninguém. Nós, ao examinar nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações, nós temos capacidade de perceber se agimos certo ou se agimos errado. Em um outro conto também, do irmão X, ele resume muito bem o que a gente conversou hoje aqui nessa noite. E vale também a pena a gente contar essa história, mencionar esse conto. Irmão X fala então de uma pessoa que era muito devota. E ela estava experimentando uma doce emoção, pois ela estava visualizando os planos superiores da vida. E ela via Jesus se aproximando dela. E ela chorava muito, tamanho era a sua felicidade. Ela se sentia compensada de todos os tormentos da vida humana. Ela estava pensando e refletindo que ela havia esquecido todos os espinhos e todas as pedras, todas as dificuldades e todas as dores. Tamanha a felicidade que ela sentia naquele momento. Afinal, pensava ela, não estaria agora vivendo um instante supremo da realização? Quanto tempo ela esperava, quantos momentos ela suspirava por essas bem-aventuranças. Para isso, então, ela havia se recolhido em si próprio, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Ela havia fugido dos homens, renunciar aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência humana e se afastara de todos os companheiros de humanidade, que estavam então possuídos pela ilusão e pelo mal. Essa pessoa, então, com medo das perturbações sociais de seu tempo e com muito mais medo de complicar as suas responsabilidades, ela se escondera num místico santuário da oração. E ela estava então ali ansiosa, quando então o Senhor lhe aparecia, glorificado bem em frente aos seus olhos. Jesus então se aproximou, lhe saudou, e que sensação maravilhosa que estava vivendo esse nosso amigo. Sentia-se o mais poderoso e mais feliz, muito mais do que qualquer príncipe do mundo. O Divino Mestre então sorriu e lhe perguntou: dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente então levou a mão ao peito e disse: no coração. Onde guardaste, tornou o amigo sublime perguntar, minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração. Tenho-as no coração. E as luzes que acendi em torno dos teus passos, tenho-as no coração, repetiu o devoto, possuído de intensa felicidade. E Jesus então silenciou por instantes, refletiu e perguntou novamente: e os dons que te ministrei permanecem comigo? Disse o homem. Silenciou o Cristo novamente e depois perguntou ainda: onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Depositei-os no coração, Senhor. A essa altura, então, o diálogo foi interrompido. Já Jesus calou-se num véu de melancolia sublime.
E essa melancolia foi lhe transparecendo no rosto. Aí, o devoto percebeu a gravidade da sua situação. E notando que Jesus permanecia calado, ele perguntou: benfeitor divino, poderei abrigar-me na tua paz inalterável de tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? Jesus, tristemente, balançou a cabeça. Ainda não. E é aqui que eu trago, e entendo que é aqui que nós precisamos perceber o ensinamento que ele traz. Ainda não, disse o Cristo. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta à terra, convive com os bons e com os maus, com os justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represaste. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste. Passa todos os tesouros que guardaste no santuário para a oficina de tuas mãos. Então chegou um momento que nós todos estamos sendo convidados a laborar, a trabalhar. Que usemos as nossas mãos, esse instrumento divino, para ajudar. Que usemos da nossa boca, dos nossos ouvidos, para contribuir positivamente na vida das pessoas e da nossa também. Quando nós pensemos que apenas nós precisamos receber amor, esse amor já está em nós. E nós temos condições de auxiliar o Cristo nessa mudança, tanto nossa como do planeta. Certamente, auxiliando aqueles que precisam, nós estaremos recebendo o próprio Cristo, porque é na figura da criança que precisa de carinho, daquele que precisa um alimento para saciar a fome, na alma aflita que nós auxiliemos de alguma forma, na conversa fraterna que mantemos com os nossos semelhantes, nos valores econômicos de alguma forma contribuindo, na dor que amenizamos, nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos encontrar Jesus. Nesse momento, quando nós pedirmos a sua proteção, a sua ajuda, com certeza é nesse irmão necessitado que ele vai estar, na figura deste irmão. Que possamos sempre fazer as melhores escolhas, que possamos sempre pensar e auxiliar aqueles que conosco estão, que possamos sempre, pelo nosso exemplo, sermos a luz dos nossos irmãos. Que Deus possa nos ajudar na busca desse ideal maior e que possamos sempre escolher estar com Jesus. Obrigada a todos.